Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre a RCNEI, DCNEI e BNCC, que são os documentos da educação infantil. São os documentos criados aí pelo nosso governo para dar aquela qualidade, né, que a Constituição já previa e depois que a LDB já falou sobre uma qualidade mínima de ensino, tá? Então vamos lá, vamos ver as principais diferenças entre os três e eu vou falar um pouquinho mais sobre a RCNEI, tá? Porque a gente já teve aula só de DCNEI, só de BNCC, mas agora eu vou incluir a RCNEI, a gente vai fazer algumas atividades e vamos comparar as três, ok? Então, o que diferencia a Base Nacional Comum Curricular, a nossa BNCC, das referências anteriores para a educação infantil? Então, vamos lá. Em 1998, o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, RCNEI, representou um avanço para a época. Porém, era mais como uma orientação dos conteúdos e objetivos de aprendizagem. Então, a RCNEI orientava, né, e não fazia a criança e sua identidade o foco principal. Então, ó, não fazia a criança e sua identidade o foco principal. Então, a gente vendo aí, né, toda a documentação que a gente já estudou, a gente viu a Constituição Federal de 88, né, a gente viu o ECA aí que saiu em 90, logo depois da Constituição. Depois a gente viu a LDB em 96, né, os PCNs. A gente pode observar que sempre se tentou fazer uma orientação para as escolas. Nesse caso, a gente está falando de educação infantil. Então, a gente percebe que em 98 a gente já tinha LDB, certo? E o RCNEI, ele seria baseado no que trazia a LDB, baseada na nossa Constituição, ok? Então, a gente viu aqui que o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil apresentou um avanço, tentou aí uma orientação dos conteúdos e objetivos de aprendizagem, porém a criança e a sua identidade não era o foco principal. Então vamos lá. Já as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, a DCNEI de 2009, já mostram um avanço na direção de colocar a criança em foco e serviram como uma fundamentação teórica para a BNCC. Então, a RCNEI e a DCNEI, eles serviram como fundamentação teórica para a BNCC. Nas DCNEI, então serviu aqui como uma fundamentação teórica, e a gente viu que as DCNEIs a DCNEI foi de 2009, ok? Na DCNEI, a atenção já estava voltada para a criança. Então, a gente de 1998 para 2009, a gente tem aí 11 anos, né? Então, em 11 anos, a atenção já estava voltada para a criança e o documento reforça a importância do acesso ao conhecimento cultural e científico, assim como o contato com a natureza, preservando o modo que a criança se situa no mundo. Então, a gente traz aí conhecimento cultural e científico, traz o contato com a natureza, né? E preserva aí o modo como a criança se situa no mundo. A gente já viu, se não lembra, volta lá na aulinha de DCNEI, tá? Tem uma aula só sobre educação infantil. As DCNEI colocam foco nas interações e na brincadeira como eixos estruturantes do currículo. Então, interações e brincadeira. A gente viu bastante isso, né? Além de considerar os princípios éticos, políticos e estéticos que deveriam nortear a produção do conhecimento nas escolas infantis. Outro ponto a ser observado é o marco conceitual da relação entre o cuidar e o educar das DCNEI. Algo que a base valida
e reforça. Então, a BNCC valida e reforça o cuidar e o educar trazido aí na DCNEI, tá? É um marco, quer dizer, lá nas RCNEIs não se falava sobre cuidar e educar, tá? Não da forma que trouxe a DCNEI. Então, a gente vai falar sobre a RCNEI, Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. Esse aqui da foto é o volume 1, que é a introdução. Então, a gente vai ver bastante coisa interessante sobre o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, que é usado até hoje, tá? Muita coisa da RCNEI, a gente vai ver que até hoje, né, foi mantido, né, que é utilizado. Então, a gente tem aí a concepção da criança, o foco está no desenvolvimento integral da criança, mas ela ainda é vista como alguém que responde aos estímulos dados pelos adultos, tá? Então, a RCNEI fala muito das brincadeiras monitoradas por adultos. O tempo todo ali, o adulto sempre media as atividades das crianças, né? Objetivo: esclarecer o que deve ser ensinado nessa etapa da educação básica. Então, a RCNEI queria esclarecer como está organizado, né? Então, ele é organizado em eixos que devem ser considerados de forma integrada. Quais são eles? Movimento, identidade e autonomia, conhecimento de mundo, artes visuais, música, linguagem oral e escrita, natureza e sociedade e matemática. Tá? Bom, então a gente tem lá uma parte do documento que fala de objetivos, no volume 1. Então tem lá, os objetivos explicitam intenções educativas e estabelecem capacidades que as crianças, fala de capacidades, tá vendo? Poderão desenvolver como consequência de ações intencionais do professor. Os objetivos auxiliam na seleção de conteúdos e meios didáticos. Tá lá na página 47. Faz-se necessário uma atuação que propicie o desenvolvimento de capacidades. A gente fala em capacidade, se vocês lerem na prova do concurso, lá na questão, desenvolvimento de capacidades, está falando de RCNEI. Envolvendo aquelas de ordem física, afetiva, cognitiva, ética, estética, de relação interpessoal e inserção social. As capacidades de ordem física estão associadas à possibilidade de apropriação e conhecimento das potencialidades corporais, o autoconhecimento, o uso do corpo na expressão das emoções e o deslocamento com segurança. As capacidades de ordem cognitiva estão associadas ao desenvolvimento dos recursos para pensar, o uso e apropriação de formas de representação e comunicação envolvendo a resolução de problemas. E as capacidades de ordem afetiva estão associadas à construção da autoestima, atitudes no convívio social, a compreensão de si mesmo e dos outros. As capacidades de ordem estética estão associadas à possibilidade de produção artística e apreciação dessa produção oriunda de diferentes culturas. Então, isso está escrito lá na RCNEI. Aí tem ainda capacidades de ordem ética, associadas à possibilidade de construção de valores que norteiam a ação das crianças. Capacidades de relação interpessoal, associadas à possibilidade de estabelecimento de condições para o convívio social. Isso implica aprender a conviver com as diferenças de temperamentos, de intenções, de hábitos e costumes, de cultura, etc. As capacidades de inserção social estão associadas à possibilidade de cada criança perceber-se como membro participante de um grupo, de uma comunidade e de uma sociedade. Então, na RCNEI traz na página 48. Para que se possa atingir os objetivos, é necessário selecionar conteúdos que auxiliem o desenvolvimento dessas capacidades. Então, a gente falava ainda de conteúdos, né? Lembrando que é um documento de 98. Então, a gente tem lá os âmbitos de experiência que a RCNEI traz para a gente, dividido em 2 volumes, formação pessoal e social e conhecimento de mundo, volume 2 e o 3, porque uma é introdução. Modalidades básicas. Então, a RCNEI traz que essas categorias de experiências apresentadas podem ser agrupadas em 3 modalidades básicas. Então, quais são as 3 modalidades básicas? Brincar de faz de conta ou com papéis, considerada como atividade fundamental, da qual se originam todas as outras. Brincar com materiais de construção e brincar com regras. Então, brincar de faz de conta ou com papéis, materiais de construção
e regras, tá? Então, eram as modalidades básicas aí, 3 modalidades básicas trazidas pela RCNEI. Atividades permanentes. Então, ela faz uma menção à rotina escolar. Ela traz como importante essa rotina escolar. Isso a gente ainda utiliza até hoje, né? Então, tem lá brincadeiras no espaço interno e externo, roda de história, roda de conversas, ateliê ou oficina de desenho, pintura, modelagem e música, atividades diversificadas ou ambientes organizados por temas ou materiais à escolha da criança, incluindo momentos para que as crianças possam ficar sozinhas, se assim o desejarem. Então, a gente tem essa linha do descanso em algumas escolas particulares, ainda privadas, né? Porque para abrir uma escola de educação infantil, a gente precisa seguir algumas regras, né? Inclusive, a RCNEI é um bom parâmetro e é o que é usado atualmente. Então, a gente vai ver que na RCNEI ele fala sobre o espaço, sobre o mobiliário, fala sobre essa salinha de descanso, fala sobre, aqui na página 55 e 56, né? Cuidados com o corpo, tá? Então, muitas coisas que são, que estão aí nas leis dos municípios, né? Que o município é responsável pela educação infantil, pública e privada. Então, para uma escola privada abrir, né? Ser autorizada para trabalhar com a educação infantil, ela segue vários procedimentos que, inclusive, estão descritos na RCNEI, tá? Só para vocês verem que não é um documento que sumiu, não sumiu. Sequência de atividades, eles falam que são planejadas e orientadas com o objetivo de promover uma aprendizagem específica e definida. São sequenciais, com a intenção de oferecer desafios com graus diferentes de complexidade para que as crianças possam ir paulatinamente resolvendo problemas a partir de diferentes proposições. E fala dos projetos de trabalho, que são conjuntos de atividades que trabalham conhecimentos específicos construídos a partir de um dos eixos de trabalho, que se organizam ao redor de um problema para resolver ou um produto final que se quer obter. Possui uma duração que pode variar conforme o objetivo, o desenrolar de várias etapas, o desejo e o interesse das crianças, comporta uma grande dose de imprevisibilidade, podendo ser alterado sempre que necessário. Então, a gente vê que aqui nunca existiu uma rigidez, né? Na RCNEI a gente já falava sobre imprevisibilidade, porque é o que acontece, uma duração conforme o objetivo, sempre que necessário incluir mudanças no produto final, né? Vamos lá. Então, critérios para formar grupos de crianças e quantidade de professores. A RCNEI também traz isso e que ainda é utilizado, tá? Então, vamos lá. Quanto menores as crianças, mais desaconselhados são os grupos o quê? Muito grandes. Então, aqui falava, até os 12 meses é aconselhado não ter mais de 6 crianças por adulto, sendo necessário uma ajuda nos momentos de maior demanda, como situações de alimentação. Então, isso é até previsto em algumas leis dos municípios, né? Porque para abrir uma escola privada de educação infantil, precisa respeitar 6 crianças por adulto, aí prevê os auxiliares de creche, né? Então, é tudo previsto em lei e também baseado na RCNEI, inclusive, tá? E nas escolas públicas também, né? Tanto privadas quanto públicas têm que seguir essa regra. Do primeiro ao segundo ano de vida, aproximadamente, aconselha-se não mais do que 8 crianças por adulto. A partir do momento no qual as crianças deixam as fraldas até os 3 anos, de 12 a 15 crianças por adulto. E quando as crianças adquirem maior autonomia, entre 3 e 6 anos, lembrando aqui que a gente está em 98, então a educação infantil englobava a alfabetização, CA, né, a classe de alfabetização, que era de 6 anos, tá? Lembrando que isso aqui depois caiu e agora é 5 anos. É possível pensar em grupos maiores, mas que não ultrapassem 25 crianças por professor. Tá, então tá bom. Então agora é 5 anos, esse documento não pode sumir? Não, né? A gente vai adequar, a gente sabe que não é mais 6 anos, mas a gente pode continuar utilizando esse documento de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, porque é o mais recente, tá? Mas muita coisa a gente vê que a gente utiliza ainda da RCNEI. Então vamos lá, uma questãozinha. Na sala de professores de uma EMEI, Escola Municipal de Educação Infantil,
3 colegas conversavam sobre a melhor forma de se desenvolver com crianças de 4 a 5 anos. O eixo de trabalho Natureza e Sociedade, do Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, RCNEI, 1998, volume 3, estavam preocupadas porque certas abordagens são até criativas, mas os temas não ganham profundidade nem um cuidado devido. Após discutirem essa questão por algum tempo, concluíram corretamente que, conforme se apresenta no RCNEI, a forma mais adequada de serem tratados temas pertinentes ao mundo social e natural é... Então, vamos lá. Aí a gente já tira da nossa experiência, né? E tá aqui, ó, tá falando da RCNEI, peraí, tava em 98. Apresentar separadamente os fenômenos naturais e os sociais, porque, se integrados, será alta probabilidade das crianças confundirem o que é pertinente ao mundo natural com o que pertence ao social. Vou marcar isso aí para a gente discutir. B. Ensinar primeiramente os fenômenos naturais, pois desde muito pequenas as crianças convivem com a natureza, seja nas praças onde brincam, seja em casa, com cães, gatos e pássaros que possuem. Bom, está falando de fenômenos naturais, porque elas convivem, né? C. Fazê-lo de forma integrada, ao mesmo tempo em que são respeitadas, então aqui está dizendo primeiramente, aqui está dizendo separadamente, aqui está dizendo de forma integrada. E, ao mesmo tempo em que são respeitadas as especificidades das fontes, abordagens e enfoques, advindo dos interesses campos das ciências humanas e naturais. D. Proporcionar experiências que possibilitem as crianças se aproximarem do conhecimento por meio da tecnologia, principalmente pela internet, porque esse é o mundo que elas conhecem e que as atrai. Fazê-lo de forma disciplinar, respeitando a especificidade de cada área do conhecimento, suas histórias e organização e, paralelamente, despertar e incentivar a curiosidade das crianças. Então, qual a resposta vocês acham que seria a correta de acordo aí com a RCNEI? A gente já chegou a sublinhar, eu vou direto para a resposta. Então, o ideal é esse aqui, letra C, fazê-lo de forma integrada, ao mesmo tempo em que são respeitadas as especificidades das fontes, abordagens e enfoques advindo dos diferentes campos das ciências humanas e naturais. A gente viu aqui que não é separadamente, não tem um primeiro que outro porque brinca na natureza, não é isso, né? Não fala de internet... Não fala de internet, lembrando que a gente está em 98. Quem fala muito de internet, na LDB já tinha tecnologia, BNCC traz bastante a internet. Fazê-lo, né, as tecnologias digitais, fazê-lo de forma disciplinar, respeitando a especificidade de cada área do conhecimento, suas histórias e organização, e paralelamente despertar e incentivar a curiosidade das crianças. Então, gente, não, também não. Tá? É para fazer tudo, né, de forma integrada, ao mesmo tempo que são respeitadas as especificidades das fontes, abordagens. A gente está falando ao mundo social e natural. Tem que ler o título. Na perspectiva do Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, RCNEI volume 3, a alfabetização é um processo. Lembrando, né, que a gente incluía aí a classe de alfabetização na RCNEI. De desenvolvimento das capacidades relacionadas à percepção, memorização e habilidades sensório-motoras que permitem a aquisição do código da escrita que antecede a captação do sentido das mensagens. B. Se inicia na educação infantil por meio de um trabalho com cópias de vogais, de consoantes e de famílias silábicas, objetivando a construção de pré-requisitos necessários à decodificação de mensagens escritas. C. No qual as crianças precisam resolver problemas de natureza lógica até chegarem a compreender de que forma a escrita alfabética em português representa a linguagem e assim poderem escrever e ler por si mesmas. D. Memorização de um código fundado na relação entre fonemas e grafemas, promovendo uma associação entre som e letras que permite ao sujeito produzir e interpretar palavras ou frase curta em português. Resultante da maturação biológica de capacidades motoras e intelectuais inatas ligadas à discriminação de grafemas e de fonemas, permitindo aos sujeitos decodificar e escrever mensagens por meio do alfabeto. Então,
o que a RCNEI, lá de 1998, ó, essa é do ano de 2009, essa questão. Então, qual é a resposta correta em relação à RCNEI? Então, gente, no qual as crianças precisam resolver problemas de natureza lógica até chegarem a compreender de que forma a escrita alfabética em português representa a linguagem e poderem escrever e ler por si mesmos. Então, a RCNEI trazia isso em relação à alfabetização. Então, a criança precisava resolver problemas lógicos para que ela entendesse que a letra correspondia a um som, né? E assim elas teriam um interesse de interpretar essa linguagem, essa escrita alfabética e escrever e ler por si mesmas. Então, através do estímulo dos problemas de natureza lógica, acreditava-se que as crianças poderiam escrever e ler por si mesmas, tá? De repente aí a gente percepção, memorização, não. Um trabalho com cópia de vogais, nunca foi falado nisso. Memorização de um código fundado entre grafemas e fonemas, sons e letras, não. Resultante de maturação biológica de capacidades motoras e intelectuais inatas, ligado, não é inato, tá? A leitura e a escrita, elas precisam ser estimuladas. Ninguém nasce sabendo ler e escrever, ok? E, segundo a RCNEI, resolvendo os problemas de natureza lógica era a forma que seria decodificada aí o alfabeto e as crianças acabariam escrevendo e lendo, tá? Porque na educação infantil não se fazia ali, né, a cópia de letra, a cópia de fonema, tudo era apresentado de uma forma lógica para que as crianças mesmo quisessem, né, escrever e ler, ok? Na educação infantil, a observação e documentação pedagógica significam exceto. Alternativas. A. Caminhos para que o professor conheça os processos que estão sendo vivenciados pelas crianças, vendo que aqui é o exceto, tá? Caminhos para que o professor conheça as potencialidades das crianças, trilhas para que o professor tome conhecimento acerca das competências das crianças e instrumentos que geram dados com fim em si mesmos, sem finalidade alguma para o trabalho docente. Então, gente, né? São caminhos para que o professor conheça os processos? Sim. Caminho para que o professor conheça as potencialidades? Sim. Trilhas para que o professor tome conhecimento acerca das competências? Sim. Instrumentos que geram dados com fim em si mesmos, sem finalidade alguma para o trabalho docente? Não. Então, a resposta, o exceto aqui, é a letra D, ok? No que se refere à relação creche-família, o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil pontua que, dentre outras informações, os pais podem ter acesso às seguintes informações. Então, quais informações que os pais podem ter acesso? 1. Treinamento sobre o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais da escola. Informações relativas ao quadro de pessoal com as qualificações e experiências. Filosofia e concepção de trabalho da instituição. Informações relativas à estrutura e funcionamento da creche ou da pré-escola. Então, vamos marcar a alternativa que contenha todos os itens corretos. A, 2, 3 e 4, B, 1, 2 e 3, C, 1, 2, 3 e 4 e D, 2 e 4. Pelo menos duas estão certas, né? Duas ou todas. Duas, pode 3 estar certa ou todas estarem certas, tá? Então, não tem assim, todas erradas, por exemplo, e nenhuma só certa. Então, gente, treinamento sobre o Programa de Prevenções de Riscos Ambientais da escola. O que está escrito lá? Né? A gente precisa saber. Vamos lá. Então, lá na RCNEI está escrito: os pais também devem ter acesso a filosofia e concepção de trabalho da instituição, informações relativas ao quadro de pessoal com as qualificações e experiências, inclusive tem que estar em lugar visível, tá? Na secretaria de preferência. Isso até hoje, né? Até hoje, para as escolas têm que ter esse quadro. Informações relativas à estrutura e funcionamento da creche ou da pré-escola, naquela época, né? Condutas em caso de emergência e problemas de saúde.
e informações quanto à participação das crianças e famílias em eventos especiais. Está lá na página 78 e 79 da RCNEI. Tá? Então, vamos lá. O que a gente não viu aqui... Então, é só o 1 que está errado, treinamento sobre programas de prevenção de riscos ambientais, não. 2, 3 e 4, ok. Então, agora a gente fez umas questões sobre a RCNEI. A gente vai falar um pouquinho sobre a concepção da criança no DCNEI. Amplia o olhar sobre a criança, considerando as interações sociais como condições essenciais para o aprendizado. Então, aqui, ó, as interações sociais são essenciais para o aprendizado. Ao mesmo tempo, a criança está no centro do processo de aprendizagem como sujeito das diferentes práticas cotidianas. Trata a criança com toda a complexidade e potência e situa a educação infantil em relação ao desenvolvimento de princípios éticos, estéticos e políticos. A RCNEI fala de conteúdos atitudinais, conceituais e procedimentais, tá? Baseado na LDB. DCNEI, objetivos. Trazer mais subsídios sobre como a criança aprende, porque a gente está em uma eterna pesquisa, né? Para que a partir daí possa se pensar em como garantir o que ela tem direito de aprender nessa fase. Reforça a importância de que o aluno tenha acesso ao conhecimento cultural, científico e o contato com a natureza, porém preservando o modo de a criança aprender. Depende tudo aí de como a criança aprende. O que não era considerado na RCNEI, tá? Como está organizado? Considera com eixos estruturantes a interação e a brincadeira, mas propõe a articulação das diferentes linguagens para a organização curricular e didática. Tem lá na nossa aula só sobre DCNEI. Então, a gente agora vai trazer a BNCC, né? Concepção da criança. Reforça a visão da criança como protagonista em todos os contextos de que ela faz parte. Ela não apenas interage, mas cria e modifica a cultura. Olha, gente, cria e modifica. Isso não era considerado anteriormente, tá? A cultura e a sociedade. Objetivo. A partir de um significativo avanço no entendimento de como a criança aprende, lá da DCNEI, como a criança aprende, oferecer referências para a construção de um currículo, baseadas em direitos de desenvolvimento e aprendizagem bem definidos. A BNCC traz os direitos de desenvolvimento de aprendizagem. Como está organizado? Em diversas áreas de conhecimento e as diferentes linguagens são integradas por meio dos campos de experiência. Parte-se do pressuposto de que a criança aprende por meio das experiências vividas, onde? No contexto escolar. Então, uma questãozinha aí da BNCC para a gente fechar. A Base Nacional Comum Curricular, BNCC, trouxe consigo uma série de mudanças e uma delas em relação ao Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, RCNEI. É que em vez dos 2 âmbitos de experiências e suas subdivisões, há alternativas. A. 5 temas transversais contemporâneos. B. 5 temas transversais. C. 2 temas transversais contemporâneos. E D. 5 campos de experiência. Então, é uma questão para a gente responder em 5 segundos. 5 campos de experiência. Então, gente, ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido, né? Porque a gente fala essa aula só de educação infantil, o contexto do referencial curricular, o contexto das diretrizes nacionais curriculares e da BNCC para a educação infantil. Até o próximo módulo!